Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro que você já conhece, que a gente viaja pelo Brasil para saber o andamento, então, dos principais cultivos. E agora a gente vai lá para o Mato Grosso, em Primavera do Leste, para conversar com o Marcos Roberto Bravin, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, então, de Primavera do Leste, para entender como é que está o andamento da safrinha de milho. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom dia, Letícia, tudo bem? Oi, Marcos, tudo certo? Marcos, como é que está o andamento do milho safrinha por aí? A gente tem acompanhado várias regiões, várias cidades aí, tanto do Mato Grosso do Sul, dessa região, e muitas cidades, né, muitas lideranças comentando a respeito de estiagem prejudicando a safrinha de milho. Como é que está, então, o cultivo aí na região de Primavera? Olha, Letícia, aqui também não está diferente, não, viu? Aqui a gente tinha um dos anos para ser um dos anos mais produtivos que a gente teve aqui, porque terminamos a janela aí numa época muito boa, mas foi um ano atípico, onde que choveu muito aí em fevereiro, março. E agora, para você ter uma ideia, Letícia, nós estamos aqui com 45 dias sem chuva. Então, a perca já está consolidada e a perca não é pequena, não, é uma perca grande, né? Então, só aqueles primeiros milhos lá que foi plantado no começo de janeiro, aqueles milhos que foi plantado em áreas de pivô, que vai ter produção mais razoável aí. Mas a média geral aí de Primavera do Leste e os 10 municípios aqui que estão em redor de Primavera, a gente estima aí uns 30% de perca, né? Onde que aqui os outros anos aí a gente colhe em torno de 105 a 110 sacas de milho por hectare aí. A estimativa aí, com essa seca de 45 dias aí, é uma estimativa de colher 80 sacas por hectare. Ou seja, quando você... Então Perdão, pode continuar, desculpe. É uma quebra aí bastante consolidada aí, 30% aí praticamente é o lucro aí que o produtor muitas vezes nem tem isso de lucro, né? E a seca aí, a falta de chuva vai levar essa produção. Ou seja, só para quem está nos assistindo aí entender, né, a severidade da situação, quando você fala em 30% de perda consolidada, quer dizer que a gente está aí há 45 dias sem chuva, mesmo se começar a chover hoje, não reverte a situação do que já perdeu, esses 30% que já teve esse estrago aí por causa da estiagem, correto? Ele só cessa desses 30% avançar. É isso aí, Letícia. Hoje, se voltar a chover, já não tem mais que salvar, porque esse milho já teve toda a perca do bacheiro, né? Ele amarelou tudo, ele requeimou, e também agora, devido ao sol muito quente aí, também ele queimou as folhas bandeiras de cima para baixo. Então, praticamente a maioria dessas plantas aí já está morta, então mesmo que chove aí não volta a recuperar mais não. E essa estiagem de 45 dias, ela pegou o milho em quais fases de desenvolvimento? Ela tinha 3 fases, né? Tinha milho que já estava começando aí, passado o ponto de pamonha, tinha milho que estava em fase de pendoamento e tinha uma boa parte aí de milho que nem pendoamento não estava sem pendoar ainda, né? Pegou milho novo aí, milho de 40, 50 dias aí. Então esse aí que é a perca maior, né? Igual eu falei para você, aquele primeiro lá que já estava a ponto de pamonha, que lá quase não vai ter muita perca, mas em compensação esse do meio aí, que estava praticamente pendoado aqueles dias que cortou a chuva, e aquele que nem tinha pendão aí, milho de 40, 50 dias, esse aí vai passar de 50% aí, eu acho que na média geral chega aí os 30% que a gente está estimando, né? E Marcos, uma questão também que vem sendo uma constante, isso não só aí na região de Mato Grosso, mas também em praticamente todos os estados que produzem grãos aqui no Brasil, ataques de cigarrinha do milho. Como é que foi isso para vocês aí na região de Primavera do Leste? Foi mais severo? O produtor conseguiu fazer o controle? Aqui, Letícia, por causa que o ano passado já tinha ocorrido forte ataque de cigarrinha, a gente já veio aí tomando precauções aí, não deixar milho tiguera aí nas lavouras aí, né? E o produtor já veio trabalhando com aplicações aí de defensivos aí que
age melhor aí em controle da cigarrinha. A gente teve sim um começo aí de ataque delas, mas devido aí que o começo, igual eu falei para você, que março e fevereiro choveu bastante, então deu uma controlada nela, certo? Mas não deixou de ter quebras aí de produção por causa da cigarrinha, não. E outro fato aí de a gente ter perdido produção aqui também, em fevereiro choveu muito, o percevejo barriga verde aí também trouxe estrago em muitas lavouras aí. Não conseguia fazer aplicação, né? E quando conseguia fazer a aplicação, chovia muito, onde acabava lavando o produto e o produto não tinha ação, não tinha controle. Mas aí, de uma forma geral, se a gente for colocar na balança, Marcos, o que pesou mais para esse resultado aí de perda de cerca de 30% na média dessa safrinha de milho? Foi o ataque de pragas ou foi realmente a questão da estiagem que pesou mais? A estiagem, né? Sem sombra de dúvida, aí a estiagem foi o maior vilão, né? 45 dias aí, e esse ano foi diferente também, foi muito quente, sol muito escaldante aí, a partir das 5h30 da manhã e até as 6 horas da tarde aí, praticamente, aí o sol muito forte, muito calor, quente mesmo, viu? Um ano diferente aí. E a questão da comercialização, Marcos? Tem produtores que já travaram negócios antecipados e agora estão um pouco receosos de como que vão conseguir cumprir com esses negócios ou não? O produtor ficou mais ressabiado esse ano, fechou só ali o custeio? É assim, Letícia, a nossa média aqui da região, eu estimo em torno de 40% aí, de 40% a 45% do milho vendido, mas isso eu estou falando em cima de uma produção de 110 sacos, né? Hoje, então, aí nessa produção de 80 sacos, você vai passar por uns 60% mais ou menos da produção vendida. O produtor teve um pouco mais de precaução, porque o ano passado aí ocorreu ter que pagar a shout, empresas aí cobrando um absurdo aí, coisas não devidas aí, cobrando juro, cobrando preço diferenciado na hora, em vez de cobrar o preço que estava o contrato de exportação, cobrou o mercado interno, que estava muito mais aquecido, né? Para vocês terem uma ideia aí sobre o preço que eles cobraram, sobre o juro que jogaram para esse ano, para quem não conseguiu pagar o washout ano passado, que transferiu a conta para esse ano, tem casos aí que o produtor vai entregar o milho aí a R$12 o saco hoje para cumprir isso aí, certo? Então, devido a esse prejuízo aí que o produtor teve no ano passado, ele se precaveu um pouco mais em fazer esses contratos. Então, diminuiu um pouco aí a quantia de contratos, mas mesmo assim aí com essa quebra de produção aí pode chegar aí a 60% de contratos já vendidos aí, né? Certo. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente espera que essa estiagem termine, né, que vocês possam ter aí um respiro, pelo menos para evitar que essa perda se amplie, que ela aumente, então, e que vocês consigam ter aí uma safrinha razoável. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Letícia, mas hoje, igual eu falei para você, mesmo que chover, não vai influenciar mais nada na produção. A única coisa aí, a gente agradece a Deus se vir chuva aí, para pelo menos evitar incêndios, né? Porque devido muito calor e muito seco, ainda a gente corre um grande risco aí na colheita, perigo de incêndio. Então, se viesse uma chuva aí, aliviava um pouco aí o risco de incêndio na colheita, né? Estivemos aqui, portanto, com o Marcos Roberto Bravin, que é presidente do Sindicato Rural lá de Primavera do Leste, no Mato Grosso, nos trazendo, então, a situação do milho safrinha por lá na região. Segundo ele, há 45 dias não chove lá na região de Primavera, ou seja, pegou o milho em 3 estágios de desenvolvimento, né? Tanto pensando naqueles que plantaram mais cedo e nos demais, né, que foram plantados escalonadamente. Então, com essa situação de 45 dias sem chuva, pode haver uma perda aí média, né, em relação à cidade, ao município, de cerca de 30%. Sendo assim, o que se colheria, né, numa situação normal, quando o clima favorece a plantação do milho safrinha lá, que seria de 105 a 110 sacas por hectare, hoje a perspectiva é de quebra de 30%, ou seja, caindo então para mais ou menos 80 sacas por hectare. E de acordo com o Marcos, essa já é uma perda irreversível, ou seja, mesmo se começar a chover hoje lá em Primavera do Leste,
não vai reverter essa perda de 30%, essa perda média, né, que pode ser que em algumas áreas exista uma perda maior ou uma perda menor, então estamos falando aí de uma média. Então, retomando, mesmo que volte a chover no dia de hoje, chuvas em bons volumes, ela só vai deixar de ampliar essa perda, ela não vai resolver o que já foi perdido, porque pegou milho que já estava passando um pouquinho do ponto de pamonha, pegou milho que estava em fase de pendoamento e milho que nem havia pendoado ainda. E de acordo com o Marcos, com o sol muito forte e o tempo muito quente, muitas plantas, as folhas acabaram até queimando e morrendo. Então, muito severa essa situação que está acontecendo lá na região de Primavera do Leste. Houve também ataques de cigarrinha do milho, de percevejo de barriga verde, mas, de acordo com o Marcos, o que pesou mesmo para essa perda foi realmente a estiagem. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.